Gente, bom dia verdadeiramente agora. Queremos muito, ratificar a nossa emoção e a nossa alegria com essa participação, tão significativa de professoras e de professores de tantas cidades e de tantos países no nosso Congresso Internacional da Pedagogia Logosófica. Com as atividades já realizadas, inclusive com o workshop de hoje de manhã, vocês já devem poder, dimensionar o que estamos sentindo em poder compartilhar conhecimentos que mudaram não apenas a nossa ação docente, mas a nossa vida. Aliás, o conceito de vida talvez tenha sido o primeiro conceito que tenhamos conseguido ampliar com a aplicação e o estudo da pedagogia logosófica. Mas, agora eu quero aproveitar e apresentar a nossa mesa redonda. Então, a professora Valéria Aparecida Mendonça. A professora Valéria é pedagoga, orientadora educacional, e ela é a diretora do Colégio Logosófico da nossa unidade de Goiânia. A professora Vanessa Campos Nagem Araújo. A professora Vanessa é pedagoga, mestre em educação. O professor Guilherme Lana Reis é doutor na área ambiental, e os dois são professores aqui do Colégio Logosófico da unidade de funcionários. E eu, Ângela Maria da Silva, pedagoga, mestre em educação e diretora do Colégio Logosófico da unidade do Rio de Janeiro. E eu serei a mediadora da nossa mesa redonda aqui. E, exatamente por ser a mediadora, eu fiquei pensando muito, mas pensando muito mesmo, em cada um de vocês que ainda não aplica pedagogia logosófica, ao ter se deparado na programação do nosso congresso com o tema desta mesa redonda. 5 funções essenciais para o desenvolvimento humano. Devem ter pensado e ainda devem estar se perguntando: que funções são essas? São mesmo essenciais para o desenvolvimento humano? Como desenvolvê-las, então? Essas serão as nossas reflexões hoje. Então, para iniciar, vou convidar a professora Valéria para trazer a sua compreensão. Valéria, por favor. Bom dia a todos. É uma enorme alegria estar aqui participando desta mesa redonda. A logosofia considera as funções de estudar, pensar, ensinar, aprender e realizar como essenciais para o desenvolvimento humano. Isso mesmo. Essas são as 5 funções essenciais: estudar, aprender, ensinar, pensar e realizar. A logosofia destaca que, com o método logosófico, já apresentado tão lindamente na noite de ontem, essas funções se transformam em aptidões de incalculável valor para o futuro pedagógico da educação na humanidade. Grande, não é? E se é essencial para o desenvolvimento humano, tem que estar presentes na educação que queremos oferecer, não é mesmo? Precisamos ensinar
a desenvolver essas funções. A pedagogia logosófica apresenta uma concepção que versa sobre conhecimentos de ordem transcendente, que tem por finalidade formar o ser humano e fortalecer seu espírito para todas as contingências da vida. Vou exemplificar esses conhecimentos como aqueles sobre o conhecimento de si mesmo, conhecimento do mundo mental que nos rodeia, conhecimento das leis universais, conhecimento do grande mistério da criação e do Criador. Sendo assim, essas funções devem ser desenvolvidas não só na aprendizagem dos conteúdos curriculares acadêmicos. Elas precisam especialmente, ser desenvolvidas com base nos conhecimentos transcendentes, que vão viabilizar o verdadeiro aperfeiçoamento integral, que implica a evolução mental, sensível, moral e espiritual do ser humano. Um caminho importante é ativar mental e sensivelmente o nosso aluno, seu mundo interno, tratando de despertar o estímulo para a busca do saber consciente, para que ele busque o conhecimento, goste mesmo de aprender. Mais uma vez, para que queira estudar, aprender, ensinar, pensar e realizar. E é desta forma que o gosto pelo estudo e o aprender a pensar vão se transformando em aptidões. Mas, para isso é imprescindível que o professor exercite, maneje essas funções, sob duas realidades, a dele e a do aluno. Ou seja, que ele aprende a desenvolver primeiro em si mesmo, para poder ensinar, e mais, ensinar com o exemplo. Que desafio, não é não? Mas muito estimulante quando a gente começa a aprender a fazer isso. Gostar de aprender, aprender tudo, ir além do conteúdo, abrindo uma nova perspectiva e rota para o desenvolvimento humano, sendo capaz, de ver o mundo sobre uma outra ótica. E abre, a possibilidade de desenvolver gradualmente, integralmente, esse desenvolvimento. E esse desenvolvimento alcança a parte mais suprema do homem. Sabem que isso, nós vamos, com esse desenvolvimento, nós vamos viabilizando grandes objetivos na vida, que é o de aperfeiçoar, sendo útil a si mesmo, e, por outro lado, sendo capaz de generosamente ensinar ao outro aquilo que aprendeu. Para isso, temos que pensar.
pensar, pensar muito e pensar bem. Isso mesmo. Aptidão importantíssima, hoje e sempre, não é? Mas não podemos ser só idealizadores. Temos que pensar e fazer, realizar outra função de maior relevância. Desta forma, nós vamos, com certeza, colaborando com a construção de um mundo melhor, mais humano e feliz. Certamente, vocês devem ter já desfrutado da enorme alegria quando fazemos o bem. Por exemplo, colaborar com uma criança para vencer os desafios da convivência. Vocês enfrentam esses desafios no dia a dia? Veem as crianças enfrentando? Então, quando a gente ensina a criança que ele pode aprender com o outro, que ele pode se completar, porque o outro tem aquilo que lhe falta. Quando a criança, e nós mesmos, compreendemos que nós podemos nos completar e o que o outro é útil, a gente passa a respeitar e valorizar essa convivência. Não é assim? E aí os desentendimentos vão acontecendo o que mesmo? Diminuindo. É isso mesmo. Será que vocês estão aí se perguntando como se desenvolvem essas funções? Como? Com a aplicação da pedagogia logosófica. Vamos trabalhando concomitantemente aos conteúdos curriculares, os conhecimentos transcendentes, dando um novo significado para eles. Imagino que nos workshops de hoje, né, e os que virão, vocês estão vendo estes exemplos. Outro dia, uma aluna do 2º ano, ela vai fazer 8 anos, ela chegou até mim e disse: professora Valéria, eu estou tão feliz de estudar aqui nessa escola. E ela entrou no colégio este ano. Eu falei assim, é mesmo? Por quê? Ela falou assim, sabe por quê? Porque aqui eu estou aprendendo a controlar meu estado interno. Eu falei assim, verdade? E como é que você faz isso? Ela falou assim, eu penso em coisas boas. Eu falei assim, dá um exemplo. Como é que você, né, desenvolve, pensa coisa boa? Daí ela falou assim, olha, eu vou contar. Antes, eu ia brincar, eu que escolhi a brincadeira. E se os colegas não brincassem com a brincadeira que eu escolhi, eu emburrava, eu ficava triste e até brigava. Agora, eu penso que mais importante do que é escolher a brincadeira é ter amigos. Olha que lindo. Né? E agora, a gente sorteia. Ora a gente brinca de uma, ora brinca de outra. Viram que, ao contrário do que pode parecer complicado, não estamos complicando. Isso facilita o nosso dia a dia. É tão bom ver um aluno pensando, ganhando autonomia,
sendo feliz, confiando em si mesmo, isso dá uma enorme alegria e confiança no futuro. E isso torna a nossa profissão maravilhosa. Ser professor é muito bom. Eu gosto demais de ser professora. Ângela, essas são algumas considerações, né, que eu estou fazendo, né, sobre esses estudos, essas 5 funções, né, com a investigação, mas eu tenho certeza que são as primeiras descobertas. E eu vou sair desse workshop, certamente, né, com essas compreensões ampliadas. Olha, sem dúvida, né? Sem dúvida, Valéria, porque, na realidade, ao longo desses anos, estudando, aplicando a pedagogia logosófica, nós viemos ampliando muitíssimo, né, as nossas compreensões. Mas, como você mesmo ressaltou, o próprio método logosófico, como vimos ontem, ele, ao se realizar por meio daquele processo, né, estudo, experimento e estudo que experimentei, ele nos permite assim vislumbrar que ainda aumentaremos, ampliaremos muito, mas muito mais as nossas compreensões. Na pedagogia logosófica, tenho certeza, seremos assim mas eternas, assim, professoras, pesquisadores e professores pesquisadores. Isso não tenham, assim, a menor dúvida. Mas eu gostaria de chamar a atenção, Valéria, por algo que você citou, porque foi a minha realidade, gente. Não é brincadeira, foi a minha realidade mesmo ao ter contato com este tema. Porque eu imaginei, na época, que eu fosse obter conhecimentos para desenvolver essas funções nos estudantes. Comecei a estudar pensando como é que eu poderia desenvolver isso nos estudantes. Quando eu me surpreendi ao entender que, antes de qualquer coisa, eu deveria desenvolvê-las em mim. E isso foi, assim, incrível, porque na pedagogia logosófica fica muito claro que, para favorecer o desenvolvimento dessas funções, se faz necessário que o professor as realize. Isso é importantíssimo, porque só assim ele vai conseguir conhecer o seu estado interno, verificar aquela necessidade de superar, e aí ele começa a realizar um processo de superação, e aí encontrar recursos para estimular essas funções nos seus alunos. Então, é um trabalho incrível. Aí, Vanessa, eu acho que você vai poder nos ajudar, porque é fundamental que fique muito claro qual é o objetivo da pedagogia logosófica com o desenvolvimento dessas 5 funções. Você pode relatar? Posso sim, Ângela. Olha só, vamos pensar nessas 5 funções. Estudar, aprender, ensinar, pensar e realizar. Acho que todo mundo vai sair daqui hoje sabendo de cor, né? Mas essas funções, uma pessoa que vai desenvolvendo essas funções, ela vai se tornando capaz de realizar objetivos muito importantes na vida dela. Pensem bem, se a pessoa que realiza todas essas 5 funções vai se esforçando por realizá-las, não vai poder ser um ser humano melhor, evoluir e aí ajudar o mundo a ser melhor. Eu considero isso algo muito grande. Eu supero a mim mesma e posso contribuir com o mundo, com a humanidade. Então, quando eu estudo, eu posso aprender. Eu amplio, o conhecimento amplia a minha vida, eu amplio os meus conhecimentos. E quando eu falo de estudar, eu não estou falando de estudar apenas
os diversos conteúdos, mas estudar também a mim mesma, estudar a minha vida, observar os demais e aprender com eles, observar a natureza e aprender também observando a natureza. São muitas as formas de estudar e de aprender. Quando eu aprendo, aí eu adquiro um conhecimento. Muito bem. E aí, quando eu aprendo, eu sou capaz de ensinar também. E tem um aspecto da pedagogia logosófica que ressalta, né, que a gente deve aprender com gosto e alegria. É fácil, assim, sempre fazer isso? Não. Mas é algo que a gente deve buscar cultivar em nós e estimular nos nossos alunos também. E aprender também de forma generosa, aprender para ensinar, para contribuir de alguma forma. Muito bem, e aí eu vou podendo ensinar. Ensinar como? Com o exemplo, com as palavras, eu posso ensinar de várias formas. Aí vem a função de pensar. A gente usa tanto a palavra pensar, né? Eu pensava que antes a função de pensar era algo muito simples. Só que eu fui percebendo que muitas vezes a gente fala pensar, mas a gente está apenas reproduzindo algo que outros falaram ou pensaram. Porque pensar mesmo é algo mais amplo, é algo maior. A pedagogia logosófica destaca também que a maior liberdade é a liberdade de pensar. Olha que conceito interessante. A maior liberdade é a liberdade de pensar. E que a gente tem que ir buscando descobrir o que na nossa vida e em nós prejudica o exercício dessa função, da função de pensar. Então, por exemplo, o temor. O temor não paralisa a função de pensar? Penso que é um dos exemplos. Ou quando a gente impede que o nosso aluno pergunte, que questione, quando a gente oferece tudo pronto, isso também não dificulta o exercício da função de pensar? Algo que eu penso, né, que estimula muito a função de pensar são as perguntas. As perguntas movimentam a nossa mente. Tem um projeto na escola que a gente realizou e que movimentou muito, tanto as crianças quanto as famílias, que ele chamava o Clubinho dos Mistérios. Vocês podem imaginar o que era esse Clubinho dos Mistérios? Bom, eram muitas perguntas. Foram perguntas que as crianças foram trazendo de coisas que elas queriam saber. Como que surgiu o mundo? Coisas bem assim simples, né? Como surgiu o mundo? De onde vêm as letras, coisas sobre o universo. E aí, tanto as crianças quanto as famílias foram pesquisar, foram estudar sobre o assunto para poder aprender algo em relação àquele aspecto. À medida que elas foram aprendendo, eles foram apresentando para os colegas, ensinando aquilo que eles tinham aprendido. Puderam aí pensar, puderam cumprir aí com todas essas funções. E como que isso movimentou as crianças e as famílias. Eles ficaram estimulados em querer saber mais, em querer buscar mais conhecimento. E aí vem a função de realizar. Já estou acabando, viu, Ângela? Aí vem a função de realizar. Muito importante, porque não adianta a gente ficar pensando, tendo ideias e não realizar, né? A gente tem que favorecer, tanto nas nossas vidas como na vida dos nossos alunos, que essa função ocorra, se desenvolva. Então, tem um outro projeto que a gente também vive, que é o das comissões. A turma ela é dividida em algumas comissões. E cada comissão tem uma função específica. Uma comissão são as crianças que vão, por exemplo, receber as visitas que chegam à sala. Então, você entra na sala, eles já te dão um bom dia, já vão abrir a porta. A outra comissão vai fazer a revisão da agenda. A outra vai organizar os materiais. E isso faz com que eles se coloquem em atividade, tenham iniciativa e cumpram aí também com essa função, que é a função de realizar, né? Obrigada, Vanessa. Acho que está sem som, né? Está sem som. Vamos usar esse aqui. Eu, assim, para vocês terem. Agora deu?
deu assim para ter uma dimensão do que a pedagogia logosófica traz como objetivos para essas 5 funções, né? Mas foi muito interessante, porque entender que essas funções deveriam ser desenvolvidas em qualquer situação da vida. Foi o que a Vanessa trouxe, né? E isso foi muito significativo. Foi uma outra mudança muito significativa que eu tive lá no meu conceito individual. Porque quando eu tomei contato, eu falei que eu imaginava que essas funções deveriam ser desenvolvidas apenas pelos estudantes, né? Ainda tinha mais, gente. Apenas na aprendizagem dos componentes curriculares. Era isso mesmo que eu entendia. E a pedagogia logosófica veio assim ampliar totalmente isso na minha vida. E eu quero exemplificar também com uma coisa assim bem recente, alguns dias atrás, que eu vivi lá no colégio no Rio. Eu recebi na minha sala 2 estudantes do 9º ano. Eles queriam compartilhar comigo uma estratégia que eles haviam encontrado para resolver uma situação que eles estavam vivendo. Olha, me relataram como começaram, me relataram todo o processo que eles realizaram até chegar à estratégia que eles decidiram. Gente, ao ouvi-los, mas eu fiquei assim muito, mas não tem dimensão a minha felicidade ouvindo. Eu saí dali, fui direto, estou olhando os professores ali, fui direto na sala dos professores para relatar para eles o que tinha vivido. Por que que isso aconteceu? Porque eu pude perceber o quanto eles já utilizavam essas funções, e a gente estava preparando aqui a mesa redonda, aí ficou muito claro para mim o quanto eles já estavam utilizando assim com muita naturalidade mesmo essas 5 funções, mas para resolver não apenas as questões dos conteúdos curriculares, que isso aí eles fazem diariamente, mas para resolver também as circunstâncias que a vida apresenta lá para eles. E aí, gente, o que eu pude constatar? Eles estudaram muito. Olha, eles observaram neles e nos demais colegas os valores que eles vinham cultivando ao longo de todos aqueles anos. Os 2 estavam no colégio desde os 2 anos. Ao longo daqueles anos, falaram também das deficiências que eles identificavam. Também me contaram quais são os recursos que eles estavam utilizando para conseguir superar essas deficiências. E aí, ficou claro para mim o quanto que eles haviam. Aí as funções presentes: estudaram, aprenderam, ensinaram, pensaram, e agora eles estavam realizando. Gente, aos 14 anos, esses adolescentes já enfrentam as circunstâncias da vida de uma forma bem consciente. E isso é assim, esses resultados que a gente observa, por isso que a gente fala muito das nossas experiências, porque os resultados, eles nos estimulam muito, mas fortalecem também as nossas convicções, sabe? E aí, Guilherme, eu acho que você vai poder trazer agora algo que a Valéria já tinha perguntado, a gente vai respondendo aos poucos, mas você pode relatar como é que se desenvolvem essas 5 funções? Sabe por quê, gente? Quando a gente trata esse tema, normalmente aparece aquela pergunta assim: essas funções são desenvolvidas ao mesmo tempo
Ou em sequência? Como é que é, hein, Guilherme? Bom dia a todos. Bom, devo começar por algo que é fundamental no método logosófico, que é preparar o ambiente, né, para que o processo de aprendizagem ocorra. Tanto que nossas aulas começam ali com um preparo mental, um preparo sensível. E eu sou professor de princípios de educação financeira e empreendedorismo para alunos ali do 6º e 7º ano, variando com idade, variando ali de 11 a 13 anos. E para despertar um interesse, né, por aprender, por estudar, eu procuro ali estabelecer um bom vínculo com os alunos, tocar a parte sensível, né, ao falar da minha experiência, por exemplo. Um dos aspectos que eu levo é que eu gostaria de estar estudando aquela disciplina quando eu tinha a idade deles, né, os benefícios que eu poderia ter tido, né, e também eu procuro mostrar como que aquilo ali vai estar relacionado com a vida deles, né. Outro recurso que eu utilizo é partir da experiência deles, né? O que eles veem no dia a dia, né? Um colega ensinando para o outro, né? A visão de mundo que eles têm. Então, aí já conecto com duas faculdades mentais, que são a do entendimento e a da observação. E uma analogia que eu considero bem interessante da faculdade do entendimento é com o diafragma da máquina fotográfica. Pelo menos os modelos mais antigos, né? Que ali regulam a entrada de luz, né? Esse pessoal não conhece muito, não. E também uma analogia que é interessante, tem relatos que os nativos das Américas, eles não enxergaram as primeiras caravelas, né, dos europeus, quando chegaram, eles viam no horizonte, mas não enxergavam, né? Aquilo não era uma realidade deles, né? Então, daí a importância tanto do conhecimento quanto da faculdade do entendimento, né, que faz aí esse papel do diafragma da máquina fotográfica. Outro recurso que utilizamos é nas reuniões de pais e responsáveis, é buscar o apoio deles, né, porque é um assunto que vai ser levado na rotina da família, né. Então, eles vão realizando em suas vidas, né, e acabam aprendendo mais, né, isso ajuda a fixar, né, o conhecimento. E alguns tópicos, né, da disciplina que estão relacionados, alguns deles são, por exemplo, as artimanhas da propaganda, os empreendimentos e empreendedores do nosso dia a dia, o esforço dos pais para buscar o melhor ali para a família. Então, daí também tem um trabalho relacionado ao cultivo de virtudes, né, como, por exemplo, respeito, gratidão, perseverança. Então, frente a essas artimanhas das propagandas, por exemplo, é uma realidade ali que eles viam, mas não enxergavam, né? Então, daí essa importância de que eles estejam sempre aprendendo e pensando, né? Aprendendo, por exemplo, a pensar como identificar um estímulo ao consumo sem necessidade, uma compra por impulso. Então, até aproveitando, vocês já viram os murais das salas, né? Tem um pouquinho desse trabalho que é realizado, né? Então, quando um colega enriquece, quando ele relata ali suas experiências, ele enriquece muito as aulas, né? Pois é a ótica daqueles ali que vão vivendo aquelas situações ali de forma semelhante. Então, surge aí a vontade de realizar por meio do exemplo dos demais colegas, né? Eles já estão tendo ali algumas iniciativas, né, relacionadas à educação financeira, a empreendedorismo. E outro tópico que eu levo para os alunos é que eles vão ser lifelong learners, né? Ou seja, eles vão precisar aprender para a vida toda, né? Outro aspecto importante é ser exemplo fora e dentro da sala de aula também, é um desafio, né? E é interessante que eu moro aqui no bairro, onde moram muitos alunos, né? Então, a gente acaba frequentando muitos ambientes em comuns, tanto com eles quanto com as famílias, né? Então, são comuns aí os encontros nos comércios do bairro, né? O professor de educação financeira no comércio ali tem que dar o exemplo, né? No clube também. Então, teve uma ocasião assim que eu mal abri o portão do prédio e já ouvi assim, "Hi, teacher", né? Era um aluno passando de carro ali com a família, acenando para mim. Então, nós somos muito observados, né? Então, eles vão observando ali muitas coisas em comum e o estudo é uma delas, né? E a todo momento nós podemos estar aprendendo ali algo para
para a nossa vida, né? Então, aí entram duas faculdades da mente que eu já citei, a de entender e a de observar, e eu gostaria de acrescentar mais algumas, a faculdade de imaginar e a de pensar. E, recentemente, eu ouvi uma analogia que eu considerei bem interessante, que a faculdade de imaginar, desde que esteja conectada com a realidade, ela seria ali o arquiteto, né? O arquiteto tem que imaginar aquela obra que vai ser construída, mas é dentro de uma realidade. E o pensar, ele seria ali o engenheiro, né? Que também executaria a função de realizar. E relacionando a isso tudo, tem um elemento importante do método logosófico, que é experimentar o que se estuda e estudar o que se experimenta, né? Então, assim, vai ocorrendo esse aperfeiçoamento constante, né? E as obras ali que o arquiteto e o engenheiro tanto planejam, né, quanto executam, elas vão sendo cada vez melhores, né? Então, ali nos primeiros estudos, o adolescente já tenta aplicar algo na sua vida, mas depois ele vai percebendo, né, que ele precisa aprender mais e sempre ir aperfeiçoando. Então, daí forma um ciclo, né? Um ciclo com a presença de várias dessas funções. Então, não existe, né, no meu entendimento atual, uma sequência, né, para desenvolver essas funções. Então, elas interagem ali durante todo o processo de aprendizagem. Pronto, Ângela, eles não estão gostando de você. Eu acho. É isso aí, Guilherme. Gente, é uma constante interação de todas essas funções. Imaginem todos os componentes curriculares sendo trabalhados. Você está dando português, matemática, geografia, história, ciência, né? Educação financeira, todas, educação física, todos, inglês. E essas funções vão interagindo o tempo todo. Vanessa, eu vou te pedir se você pode trazer algumas experiências assim para poder mostrar como é que o método logosófico, porque essa é a nossa, né, grande diferença, como é que ele estimula o desenvolvimento dessas funções? Ótimo. Eu acho esse aspecto do método muito importante, né? Ontem a gente teve um diálogo sobre o método logosófico. Então, só recordando as etapas desse método. Qual que é a primeira? Conceitual, né? Trabalhar o conceito. Aí vem a observação de si mesmo. Eu não vou exigir assim, que vocês lembrarem tudo. Depois vem a experimentação. Aí vem a documentação e a difusão daquilo que aprendeu. Então, à medida que o professor vai favorecendo que a criança passe por essas etapas do método, ele não vai favorecendo o exercício das 5 funções? Estudar, aprender, ensinar, pensar e realizar. Então, por exemplo, um projeto que foi vivido com uma turma de crianças de 6, 7 anos, que foi relacionado ao conceito do esforço, da vontade. A professora observou que as crianças estavam querendo conseguir tudo fazendo o mínimo. Então, o pensamento de preguiça estava lá mais forte. E aí ela fez a analogia com uma semente, o crescimento de uma semente. Como que aquela semente vai poder germinar? A gente vai ter que ter alguns cuidados com aquela semente. E da mesma forma com o esforço que a gente quer realizar. Então, aí, eles primeiro escolheram um aspecto da vida deles, cada criança escolheu um aspecto que gostaria de superar, que queria fazer esforço para conquistar. Cada um escolheu um, na medida deles. Um queria deixar os materiais mais organizados para prestar atenção na aula. O outro queria obedecer à mãe quando a mãe mandava dormir. E cada um foi fazendo o seu, pensando no seu esforço. E as professoras também escolheram os próprios esforços. E isso as crianças acharam muito interessante. Eu acho que criança acha que professor nem precisa fazer esforço, né? Mas aí Pois é. Então, mas as professoras escolheram seus esforços e foram relatando também para os meninos o que elas estavam fazendo para poder conquistar o que elas queriam.
E aí eles foram acompanhando. Olha se a gente não vai cumprindo aí com as etapas. Aprenderam o conceito, observaram em si mesmos, foram experimentar, aplicar na própria vida e também ensinaram para outros aquilo que eles tinham aprendido. E aí eles vão desenvolvendo essas funções na medida em que eles vão passando por essas etapas. E teve uma outra situação vivida por uma professora. Nesse caso, ela observou a impulsividade na turma. Eles atuavam por impulso e isso, com certeza, criava algumas dificuldades. E aí, ela, novamente, aí, com aquele recurso que a gente viu ontem das imagens analógicas, fez analogia com o freio. Então, eles começaram a estudar sobre o freio assim, de veículos, né? Para que a gente precisa frear? Quanto que um carro freia? Para que serve o freio? Aí passaram para o freio do corpo. Nosso corpo tem que frear em alguns momentos? Ah, tem, quando vai cair num buraco, né? Antes de cair no buraco, e por aí foram. Até que eles chegaram no freio da mente. E a professora perguntou para eles, a nossa mente tem freio? E aí eles foram descobrindo que eles podiam frear as atitudes negativas, os pensamentos negativos que eles tinham, e que aí eles seriam mais felizes ainda, poderiam realizar muitas coisas. Então, eles começaram a aprender o conceito, também observaram neles o que eu estou precisando frear. E esse freio não é aquela coisa de ficar rígido, né? É com leveza, com estímulos, é aquela vontade mesmo de conquistar algo que eles não tinham. Então, observaram a eles mesmos, começaram a experimentar, e a gente fez um momento lá coletivo em que eles puderam contar para as outras turmas o que eles tinham aprendido sobre o freio. Então, eles descobriram, por exemplo, tinha uma menininha que ela falou que ela aprendeu a frear o pensamento de falar não a hora que a mãe mandava escovar dente para dormir. Bem dentro da realidade, 4 anos. O outro falou que freou o pensamento de não querer emprestar a mochila para o irmão. E aí ele emprestou, e o irmão ficou feliz, e ele também ficou feliz. Então, a gente vai vendo o trabalho aí com essas funções dentro do método logosófico de forma leve, natural, mas muito prática. Eles vão aplicando nas situações, tanto na escola, como também nas situações que eles vivem em casa, em outros ambientes, né? Obrigada, Vanessa. Olha, é muito interessante quando a gente começa a ver a idade, né? Ela relatou a idade de 4, 5 anos. Ontem, nós vimos os adolescentes, né? Nós vimos bem a experiência também com os adolescentes, mas eu queria também destacar os resultados com os adultos, com a gente. Por que isso? Porque, à medida que essas funções são exercidas também pelo professor, né? Aí é que é uma grande chave. Porque, nesse momento, o estudo e o planejamento das aulas do professor ganham outro sentido, outro estímulo. E aí, as aulas se tornam mais criativas, desperta a verdadeira vontade de saber. Porque isso está acontecendo nele, professor. E é interessante porque o Guilherme falou, o ambiente é fundamental. E a gente sabe o quanto que, como a aprendizagem, ela se dá basicamente via sensibilidade, aí nós sabemos que é muito, mas é muito importante o afeto, a aproximação sensível. É o início de toda a vinculação que existe entre o professor e o aluno. Além do saber ouvir também, né? Que é tão importante. Agora, como saber ouvir se eu não consigo me ouvir? Né? Então, é esse trabalho, assim, olha, essa vinculação. Aí a Valéria tinha dito lá no início, a gente faz isso sempre nesses 2 aspectos, no meu
e do meu estudante. Então, assim, a utilização dessas funções, isso aí é muito importante, pelo professor, vem possibilitar, assim, também, gente, parece incrível, mas possibilita, sabe o quê? O melhor direcionamento dos conteúdos curriculares. Porque aí eu sei exatamente o que é mais significativo nesse momento para os meus alunos. E até, parece incrível, mas até a escolha dos recursos didáticos. Nós vamos ter uma maior possibilidade de escolher os recursos didáticos. Na realidade, dá um novo significado à ação docente. Então, repara, os resultados nas crianças, mas tem uns resultados muito importantes também na nossa vida enquanto professor. Guilherme, você, como professor, pode trazer a sua experiência de como favorecer que alcancemos esses resultados em nossas vidas e na vida dos nossos estudantes? Bom, antes de trazer minha experiência como professor, eu gostaria de resgatar uma experiência que eu tive como aluno. Eu sou ex-aluno aqui no colégio, dessa unidade. Eu estudei aqui dos 3 aos 18 anos, né? E eu entendo que o desenvolvimento dessas faculdades, elas não se aplicam apenas ali ao conteúdo formal, ao conteúdo curricular. Então, eu deveria ter mais ou menos ali uns 5 a 6 anos e dividia a mesinha de estudo ali com mais 3 colegas, né? E um dia a professora distribuiu um desenho para nós colorirmos, né? E ela disse que em cada mesa um dos alunos emprestaria os lápis para os demais, né? Então eu pensei assim, tomara que eu não seja o escolhido, né? E adivinha quem foi escolhido? Bom, foi uma experiência que me marcou, porque a professora identificou ali uma característica em mim que precisava ser trabalhada, né? E talvez ela não saiba esse efeito em mim, pois eu procurei não transparecer o que sentia, né? Contive ali os pensamentos ali. No momento, ficou ali um leve incômodo, mas ela me ensinou de forma afetuosa, né? E acho que é muito importante, sem me expor também, que eu precisava aprender algo sobre mim mesmo, né? Acabamos de sair de um workshop, né, sobre conhecimento de si mesmo, né? E foi um aprendizado como ser humano e para o futuro professor. A gente está sempre tendo essa interação. Então, voltando para a minha realidade hoje, eu peço aos alunos para eles se expressarem na maior parte do tempo em inglês, porque para atender o programa bilíngue da escola, né? Então, é natural que tenha aqueles ali com mais dificuldade, né? Às vezes movidos, né? Vão voltar às causas, né? A timidez, a insegurança, que é natural, né? E, por outro lado, tem aqueles ali, aqueles que têm uma maior facilidade, que às vezes passam a ter uma intolerância, uma impaciência, né? Então, daí é importante eles saberem respeitar o tempo do colega e cultivar a bondade. E, então, a gente volta de novo às virtudes, né? A importância sobre o cultivo de virtudes como ser exemplo para os demais. Então, é um campo experimental para a vida, né? E que, durante uma aula, eles podem aprender sobre si mesmos, né? E a se superar, então, cumprindo então, essas funções de pensar, ensinar e realizar, então. Não gosta mesmo de falar, entendeu? Mas é o seguinte, mas é que é muito difícil mesmo a gente ficar calado quando tem, assim, anos, né, experimentando e aplicando essa pedagogia. Anissa, por favor, fica à vontade. Tá bom, mas eu queria trazer um aspecto em relação à minha vida, o exercício dessas funções na minha própria vida. Porque, à medida que eu vou procurando, né, desenvolver essas funções, eu vou vivendo, na medida em que eu vá conseguindo, eu vou vivendo assim, experiências muito importantes para mim. Então, eu queria trazer um aspecto que, para mim, foi muito relevante na minha vida e como educadora. Eu apresentava a característica, eu estou como educadora, né, na área da educação há mais de 30 anos. E eu apresentava uma característica de ser intolerante com os meus alunos, muito especialmente com aqueles que davam mais trabalho. Acho que não acontece isso, mas eu tinha essa característica, né? É difícil, né? E aí, mas isso me incomodava, eu queria muito melhorar nesse aspecto.
Eu queria olhar para o meu aluno e pensar que todos, independente das características, eu sempre teria algo a fazer na vida deles, algo a construir na vida deles. E aí eu comecei, então, primeiro por estudar a mim mesma, observar essa característica, em que momentos que ela se manifestava, como ela se manifestava. Busquei nos livros de logosofia muitos elementos para me ajudar também. Tem um livro que é o Deficiências e Propensões do Ser Humano, que traz muitos aspectos em relação ao trabalho com esses pensamentos em nós. Então, fui buscar estudar sobre esses elementos também, observei a mim mesma, fui experimentar, fui aplicar os elementos, ficando muito atenta à minha conduta, à forma como eu trabalhava ali com os meus alunos, né, e como que eu observava essa intolerância. E aí, claro que nada é de repente, é um processo, é aos poucos, nada dá saltos, mas eu fui observando as pequenas mudanças na minha atuação. E aí, ao longo da minha vida, eu continuei esse esforço, não só com esse, com outros também, que eu também tenho, mas esse especialmente, assim, eu fui continuando a realizar esse esforço para poder me superar em relação a esse aspecto. Então, olha aí as funções de novo, né? Estudei, aprendi, pude ensinar através do exemplo, porque à medida que a gente vai realizando, um pouquinho de exemplo, de bons exemplos, a gente pode oferecer. Pensei e realizei, né? Então, é claro que ainda tem muito a ser superado em relação a essa característica, mas a Vanessa que eu era e a Vanessa que eu sou são muito diferentes, já tem uma caminhada aí de esforço. Então, para mim, o exercício dessas funções faz total diferença na vida do educador. Olha, eu não falei que era difícil não fazer, vocês viram que a Valéria também pediu a palavra. Pois não, então, Valéria. Mas é muito interessante, né? Ouvindo a manifestação do Guilherme e da Vanessa, eu também me recordei, né, da minha experiência como professora. Antes de ser docente, né, antes de começar a investigar a pedagogia logosófica. Mas algo assim que eu sempre gostei muito, né, era de preparar as minhas aulas. Então, preparava, estudava os conteúdos, selecionava os livros, procurava novos recursos, né, como jogos, buscava história, fazia analogia, enfim, queria preparar a melhor aula. Tudo para quê? Para estimular, né, para a participação e o envolvimento das crianças. Mas acontece que, muitas vezes, eu saía da aula com uma sensação de impotência, desanimada. Vocês sentem isso, às vezes? Não é? Nossa, cansada, exausta. Verdade. Sentia desse jeito. E o que acontecia? Né? Mas eu gosto tanto. Eu preparava a aula com tanto carinho. Por que isso acontecia? Justamente porque eu não tinha controle desses estados internos. Ora, eles atuavam de forma favorável, ora desfavorável. E por quê? Frente a uma indisciplina do aluno, o que promovia em mim? Né? Aí atuava com rigidez, com brusquidão, perdia energia, não tinha controle sobre mim. Se eles estavam demonstrando desinteresse, o que atuava em mim? Vaidade. Como assim? Preparei a melhor aula. Né? Como é que eles não estão interessados? E foi voltando para o meu interno, procurando analisar onde estava a causa de tudo isso. O que me fazia perder energia? Por que eu me deixava levar por esses pensamentos? Né? Então, descobrindo isso, o que começa a acontecer?
eu começo a ficar atenta e impedir que esses pensamentos interferissem e manchassem o que eu mais gosto, que é ensinar, né? Impedia de cumprir com esses grandes objetivos. E, ao perceber isso e fazer essa movimentação, eu comecei a mostrar isso para os meus alunos. Olha, está vendo isso que vocês estão fazendo? O que está promovendo na professora? E mostrava para eles todo o movimento que eu estava fazendo. E daí, pedi a eles para que, junto, nós encontrássemos as melhores soluções. Ao invés de ficar ali, impaciente, com a mente travada, eu buscava a solução. Daí perguntava, como é que nós vamos fazer isso mesmo? Vocês não estão gostando da aula? E aí, vocês imaginam como é que eu passei a sair das aulas. Obrigada, Ângela. Valéria, olha, te ouvindo, gente, e assim, eu me vi, anos atrás, na sala de aula, vivendo as mesmas experiências e fazendo o mesmo caminho, gente, procurando sempre fora os recursos. E aí eu vou falar, exemplificar com algo que era frequente na minha ação docente. Eu preparava, como você, com muito cuidado as minhas aulas, eu era professora de didática, com muito cuidado as minhas aulas, e fazia as perguntas para as estudantes e para os estudantes. Gente, só que o que eu queria, na verdade? Eu queria que eles pensassem, que eles fossem ativos, que eles refletissem, né? Mas a minha impaciência não possibilitava isso. Eu não dava tempo para que eles pensassem e se expressassem. Sabe o que eu fazia? Eu interferia e dava a resposta antes deles. Eu estou falando uma coisa aqui, mas eu era professora do curso de formação de professores e da Faculdade de Educação da UERJ. Então, olha só, nós podemos ter aqui, nesses 3.600 participantes, alguns daqueles meus estudantes, hoje professores, recordando dessas nossas experiências, porque era diariamente, né? E aí, foi assim uma descoberta incrível a pedagogia logosófica, porque eu me dando conta de que para alcançar os meus objetivos e sair feliz, eu precisava começar trabalhando as minhas deficiências. Gente, começar o caminho para dentro foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu digo, não é só na minha vida docente, na minha vida. E isso aí é, assim, muito, muito importante. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, porque eu estou pensando, sabe, Valéria, que, na realidade, nós estamos vivendo um momento muito especial, né? Que momento é esse? A gente encontra as informações hoje em dia, nos meios digitais, praticamente prontas, né? Então, assim, é outro desafio para a gente. Como despertar o gosto pelo estudo nos estudantes com essa situação, Valéria? Então, atualmente, com o desenvolvimento, né, das tecnologias, né, da informação e comunicação, temos acesso a qualquer informação com clicar, né? Basta clicar e tem ali à disposição qualquer informação. Todavia, esse acesso a essa gama de informações não garantem o quê? O saber usar essa informação. Saber selecionar, né? Entendo que hoje este é o nosso desafio. Esse é o nosso grande desafio. Por quê?
E, ao desenvolver essas funções nas crianças, eles vão aprendendo a fazer isso. Eles vão aprendendo o que estudar, como estudar, e o mais lindo ainda, o que fazer com essa informação. Estamos no horário, né? Ô, gente! Então, pronto, Ângela. Então, esse é o desafio nosso hoje, que com essas funções eu vou conseguir fazer isso, né? Menina, como é que passou rápido esse tempo desse jeito? Nem nós sabemos. Mas olha só, a gente ainda pensou de fazer algumas considerações finais, mas porque nós sabemos o quanto é importante esse tema para todos nós, professoras e professores, né? Mas para sintetizar assim o que foi apresentado nessa mesa redonda, eu quero destacar, e que eu vejo que é muito importante ser destacado, é que o método logosófico, que foi tão bem apresentado ontem, ele permite o desenvolvimento dessas funções da forma mais natural possível, né? E a outra coisa que eu destaquei também é que esse processo é abrangente e é eterno também. E, na medida que nós alcançamos esses resultados, nós estamos ensinando, primeiro, a nós mesmos, né? E depois, ao aprendizado do semelhante, ampliando, como o nosso patrono Gonzales Pecote diz, para o progresso da civilização humana, né? Então, todo esse processo deve ser iniciado na mais tenra infância, tá? Quando a criança é estimulada a desenvolver progressivamente, viu, gente, essas funções, se torna, vocês viram ontem, um adolescente mais reflexivo, mais sensível, e um adulto, né, mais consciente, mais confiante também em si mesmo. Isso aí é muito importante para a gente. Por isso, gente, que a pedagogia logosófica, ela afirma, e eu vou até trazer aqui para vocês, que depois, ouçam bem, depois de dedicar-se ao próprio aperfeiçoamento, contribuir para a formação do caráter de uma criança e de um adolescente é a tarefa mais sublime e transcendente que um ser pode assumir. Gente, eu vou repetir, hein? Olha, porque é muito importante, né? Que, na verdade, depois de dedicar-se ao próprio aperfeiçoamento, contribuir para a formação do caráter de uma criança ou adolescente é a tarefa mais sublime e transcendente que um ser pode assumir. Ao escolher ser professora ou ser professor, tínhamos consciência da hierarquia dessa função? Eu vou trazer o ensinamento de Gonzales Pecote, que nos inspira permanentemente. Ele diz assim, ó, conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes que a nossa, será o maior prêmio a que se possa aspirar. Não haverá valor comparável ao cumprimento dessa grande missão, que consiste em preparar para a humanidade futura um mundo melhor. Obrigada pela atenção, que a nossa mesa redonda tenha possibilitado assim, reflexões produtivas e desejamos uma feliz participação nas demais atividades do nosso congresso. Recebam assim o nosso abraço afetuoso, viu? Bom dia.